Hoje vamos falar sobre um momento muito especial na vida de uma família, a introdução alimentar do bebê. Mais do que aprender a comer, essa fase envolve carinho, descobertas e exemplos dentro de casa. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos as nutricionistas Mariane de Oliveira Milani, Yasmin Della Libera e a enfermeira e mãe Tainá de Oliveira Guerra. Todas são mestrandas em saúde materno-infantil aqui pela UFN. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Yasmin, o que é introdução alimentar? Então, olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre a introdução alimentar. Então, a introdução alimentar, ela normalmente acontece nos 6 meses. É o momento em que a criança passa a se alimentar, né, ter uma variedade de alimentos, além do leite materno ou da fórmula. E também é muito mais do que só a nutrição do bebê. É o momento onde a família, os pais, eles estão ali com aquele bebê naquele momento, ensinando o que comer, como não comer, e também é importante observar os sinais de prontidão que eles vão ser dados a partir dos 6 meses, onde há os sinais de prontidão que são segurar a cabecinha, sentar sem apoio ou com apoio, também questões da língua, que o bebê normalmente ele expulsa o alimento, né? E na introdução alimentar, quando já está pronto, o bebê ele começa a não ter mais esses sinais de empurrar o alimento. Então, observar, né, esses sinais também é importante. E agora, Mariane, tu podes me dizer como que a família entra nesse momento, como que ela gera esse exemplo nesse processo da introdução alimentar? Claro. A família ela tem um papel, né, fundamental nesse momento, né? É a partir, né, das experiências, né, de como essa família, né, costuma se alimentar que a criança vai desenvolver os seus hábitos, né? Então, a família consumir, né, os alimentos junto com a criança, ter esse momento, né, junto, é fundamental, né? É a partir dali que a criança vai realmente estar iniciando, né, formando seus conceitos, né, sobre uma alimentação saudável, né, e nutritiva, né. Então, realmente consumir, né, fazer as refeições junto com a família é fundamental, né, para que a introdução alimentar seja, né, um momento prazeroso, né, e produtivo, né, para essa criança, né. Muito obrigada, Mariane. E Tainá, e como mãe, o que tu tens para dizer para a gente? O que tu diria, assim, da atuação da família nesse processo? Eu acho que bem isso que a Mariane falou, é muito importante a família estar imersa nesse momento junto com a criança, porque a gente vê muito, a criança tem que comer antes da família, então o almoço da criança é às 11 da manhã e o almoço da família vai ser ao meio-dia, né? E isso não incentiva a criança a comer, porque ela não tem a experiência de ver os outros comendo, né? Então, com a minha filha, por exemplo, a gente começou a colocar ela à mesa conosco, antes até desse período de introdução alimentar, para ela viver esse momento, né? Para ela tocar, ela ainda não comia, né? Mas ela estava ali experienciando o momento da refeição. E ali a gente pode acompanhar a Maria Luísa, filha da Tainá, nesse processo de introdução alimentar. Um amor. E quais seriam os erros mais comuns, Yasmin, nesse momento de introdução alimentar? Então, um dos erros mais comuns é a expectativa em que os pais colocam das quantidades em que o bebê vai comer. Às vezes a gente pensa, ele já vai conseguir comer basicamente o que a gente come, ou ele vai comer mais do que deveria, ou ele vai gostar de tudo de imediato, e não é assim. É exatamente ao contrário, né? Ele está ali experimentando, tá? Experienciando novas, né, experiências, novos alimentos. Então, é muito importante não desistir, né? Às vezes o bebê vai recusar 1, 2, 3 vezes aquele alimento? Vai. Então, o importante é isso, é tu não criar uma expectativa, porque é uma construção, ele está ali absorvendo os novos sabores, ele está ali
construindo o paladar dele, que é nessa fase que ele vai construir. E também outro erro comum é tentar que o bebê ache tu tentar disfarçar a comida, ou tu colocar uma tela para ele assistir, porque ali é o momento em que ele está tendo os primeiros sinais de saciedade. Então é muito importante não ter telas, não ter outras distrações, é o bebê ali com a comida, para ele também começar a se sentir. E também questões de alimentos muito ultraprocessados, muito com açúcares. Então, a alimentação mais natural possível é o melhor. E não desistir, né? Que sempre dá certo. Aos pouquinhos eles vão gostar das comidas. E, Mariane, como que a gente poderia tornar esse momento mais positivo na vida do bebê? Eu acho que, né, esses vídeos que a gente está vendo, eu acho que eles demonstram muito, né, como tornar esse momento positivo, né. Então, é realmente, né, experienciar esse momento junto com a criança, construir memórias, né, que a criança vai associar esses alimentos a uma hora, né, positiva do dia, de estar próximo, né, da família, né. Então, acho que esses vídeos demonstram a melhor forma, assim, né, da gente poder ver isso realmente na prática, né. Então, apresentar esses alimentos, né, como a gente está vendo aqui, né, nossa forma mais natural possível, né. Então, pro bebê poder, né, sentir texturas, sabores diferentes, né. A família também, né, então, se alimentar no mesmo momento, né. Acho que como a Tainá falou ali dessa experiência, né, de consumir o alimento, né, junto ali com a criança no mesmo momento, no mesmo horário, né, a criança ela não tem que, né, almoçar antes ou jantar antes, né, da família, né, tem que ser um momento realmente agradável, né, para todos, né, sem o uso de telas, né, como a Yasmin falou, né, e a família realmente estando presente, né, nesses momentos, né, então a família, né, nuclear, a família mais expandida também, né, então acho que é uma conversa entre todos, né. E realmente, assim, o que a gente gosta também sempre de não colocar, né, as coisas que o familiar, o pai ou a mãe, né, ou enfim, né, o responsável dessa criança não gosta, como uma coisa que a criança também não vai gostar, né. Então, evitar de fazer comentários, às vezes, né, sobre algum alimento que não gosta, né, e para a criança, né, não absorver isso também, né, então para a criança ter a sua experiência, né, com aquele alimento, né, cada um vai ter os seus alimentos, né, que vai ter uma preferência ou não, né, então acho que a criança também tem que estar descobrindo isso no seu momento ali, né. Perfeito, muito obrigada, Mariane. E, Tainá, tu como mãe, qual a mensagem tu deixaria, assim, como tornar esse momento mais positivo para as mães, pais que estão nesse processo de introdução? Eu acho que principalmente regular as expectativas, né? Assim como a Yasmin falou, o bebê ele não vai... A Maria Luísa, ela não, no início da introdução alimentar, ela não começou comendo assim como vocês estão vendo nos vídeos e nas fotos, né? É muito mais um período de experiência, de tocar, de se lambuzar, faz muita sujeira, então não dá para se preocupar com isso, a criança vai se lambuzar, vai cair no chão. Então, tentar se libertar desses conceitos de que tem que comer certinho, tem que comer tanto, principalmente isso, assim, de ter essa maleabilidade com a criança e com o momento. Tainá, e como mãe, o que tu diria, assim, quando a criança não quer comer, tá relutando bastante, e alguma curiosidade também que te ajudou nesse processo, o que tu diria pra gente? A Malu, ela mamou no peito até quase 2 anos de idade. Então, como enfermeira também, né, eu tinha a clareza de que até ela completar 1 ano, a principal fonte nutricional dela, as nutricionistas me corrijam se eu estiver errada, mas era o leite materno. Então, era muito tranquilo para mim que se ela não quisesse comer a quantidade que eu esperava que ela comesse naquela refeição, ela teria o mamazinho dela e conseguiria receber os nutrientes necessários para aquele horário de refeição.
Mas, apesar de ter esse conhecimento, né, de que a gente não pode criar tanta expectativa, é bastante frustrante você fazer uma comidinha especial ali, colocar para a criança, apresentar no BLW, que é essa técnica de fornecer os alimentos em pedaços, assim. E aí a criança pega aquilo, joga fora e nem leva à boca, né? Isso aconteceu diversas vezes. Vocês estão vendo os vídeos dos momentos felizes, dos momentos bons de sucesso na alimentação, né? Mas os momentos dos perrengues ali não estão aparecendo. Mas de ter essa clareza, assim, de que a criança ela tem outras fontes nutricionais e é um período de introdução alimentar. Então, ela está sendo apresentada aos alimentos. Se ela não quiser comer aquela quantidade, hoje ela não gostou do brócolis. Bom, daqui uma semana a gente fornece de novo, fornece de outra maneira, em outra preparação e vai tentando, não desistir a partir da primeira negativa, né? E também a gente tem a resistência, como a Mariane falou antes, de que eu não gosto de manga, então eu não vou fornecer manga para a criança. Não, não é assim, né? Posso eu não gostar, mas pode ser que a criança goste. Dá aquela liberdade para a criança, para ela experimentar e ter a sua própria opinião, né? Isso, e ela vai experimentar quantas vezes forem necessárias, né? E evitar muito esses comentários, assim, né? Que às vezes a gente vê... né, algum dos familiares falando, eca, é ruim, né, não gosto disso, não gosto de salada, ou coisa assim, porque realmente, né, a criança, ela aprende pelo exemplo, né, então se os familiares estão falando, né, que aquilo é ruim, por que ela vai querer experimentar, né, por que ela vai querer continuar comendo, né, então eu acho que é realmente bem importante esse papel, né, e como a Tainá falou, assim, apresentar os alimentos, né, de várias formas, né, cru, cozido, assado, né, o sabor ele vai modificando, né, então a importância de mostrar texturas diferentes, né, para a criança, porque ela está nesse momento, né, de apresentação aos alimentos, né, então nesse primeiro ano de vida, esses primeiros 6 meses, né, da introdução alimentar, a criança está conhecendo sabores, cores, né, aromas, né, então vai ter dias que ela vai querer comer um pouco mais, vai ter dias que vai comer um pouco menos, né? Como qualquer um de nós, né? A gente também não come a mesma coisa todos os dias, né? A mesma quantidade, né? Então, por que que o bebê vai ter que comer, né? Raspar o prato, né? Que a gente fala muitas vezes, né? Por que que ele vai ter que comer tudo que a gente serviu, que a gente acha que ele vai querer comer, né? Então... E outra coisa também que eu me lembrei agora, na questão do exemplo da família, né, que foi a primeira pergunta que tu me fizestes, não preparar uma comida específica para a criança, né? Mas que assim, se eu vou dar abobrinha para a criança, por que que eu vou comer beterraba, entendeu? Então, que eu dê o exemplo comendo também a abobrinha. E uma coisa que eu percebi muito, assim, durante o período de introdução alimentar da Maria Luísa, foi que eu melhorei muito os meus hábitos alimentares. Porque daí eu tinha que dar o exemplo, né? Eu me coloquei nesse papel de dar o exemplo para ela de uma alimentação mais saudável, mais nutritiva. Então, eu precisava comer aquilo ali também. Para as nutris, assim, a gente tem muita polêmica acerca do doce, né? Do chocolate. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, qual é a opinião de vocês, e além do doce, do chocolate, a questão do refrigerante, que às vezes a gente vê, é muito comum em muitas famílias, né? A criança, menos de 2 anos, já está comendo chocolate, balinha, refrigerante. Qual é a opinião de vocês acerca disso? A questão, né, do doce, a gente deve evitar, né? Pelo menos até os 2 anos, né, e posteriormente a isso, quanto menos, né, melhor. Porque ele vai ter um grande impacto, né, na questão da saúde dessa criança, né, a longo prazo, né. Sem falar que a questão do sabor doce, ele é um sabor que naturalmente, né, a gente tem uma preferência, né. Sim. Então a criança que ela é exposta, né, a esse alimento precocemente, né, talvez ela vai ter uma dificuldade maior em consumir alimentos, né, naturais, que muitas vezes têm um sabor mais amargo ou um sabor mais azedo, né, então ela vai buscar esse sabor doce, né, nesses alimentos que
muitas vezes não vai encontrar, né? Porque o alimento industrializado, né, o refrigerante, por exemplo, né, ele vai ter uma quantidade de açúcar muito maior, né, do que um alimento natural. Então a gente tem que ir condicionando, né, esse paladar dessa criança, evitando que ela consuma, né, esses alimentos, né, e não só propriamente, né, o doce, assim, né, bala, pirulito, enfim, né, chocolate, né, mas também outros alimentos, né, que contenham açúcar, né, a gente vê muito frequentemente, né, as crianças comendo aquelas bolachas, né, biscoitos, né. Cereais também. Cereais, né, farinha láctea, né, ou outros tipos de cereais, assim, que não tem necessidade, né, a gente pode ofertar outros alimentos que também são práticos, né, para a família, né, e que são muito mais saudáveis, né, então eu acho que é fazer essas escolhas, né, porque realmente o excesso, né, de açúcar, né, na alimentação tão precocemente, né, vai atrapalhar muitas questões, né, talvez a questão de excesso de peso, né, a questão de talvez um aparecimento de alguma doença crônica precoce também, diabetes, hipertensão, né, então isso também vai estar associado, né, a esse consumo precoce, né, dos açúcares, né, e esse consumo exagerado muitas vezes, né, então a gente percebe que tem essa resistência, assim, tem essa dificuldade, assim, das famílias, né, conseguirem manter até os 2 anos, né, mas realmente é o melhor, né, a ser feito, né, para essa criança, né, pensando a longo prazo, né, na sua saúde. E pensar também que a criança ali, ela tá começando a desenvolver o paladar dela. Então, como a Mari falou, quanto mais açúcar, mais doce, ela vai se acostumar com aquele doce, né, que às vezes nas frutas a gente não tem. Então, como é importante também introduzir esses alimentos mais cítricos, mais amargos, para já ir formulando o paladar dela, né, e evitar ao máximo o doce, né? A própria Organização Mundial de Saúde recomenda que menores de 2 anos não devem comer, né, açúcar, então conseguir postergar mais ainda esse açúcar. Enquanto mãe, eu queria deixar o recado também de que mesmo alimentos que são ditos ou pensados como infantis, como para bebês, às vezes eles têm adição de açúcar. Então, uma coisa que eu aprendi também com o processo de introdução alimentar da Maria Luísa foi ler rótulos. Então, ler os ingredientes, ver se não tem alguma adição de açúcar, por mais que o alimento talvez não aparenta, né, ou talvez seja indicado para aquela faixa etária, mas que tem adição de açúcar. Muito bem lembrado, Tainá, porque, né, às vezes na correria do dia a dia, os pais nem percebem isso e vão muito na confiança do que está escrito ali, né? Então, bem importante essa tua observação. Então, eu gostaria de agradecer pela participação de vocês, gostaria de lembrar que a alimentação saudável, ela começa dentro de casa, nos pequenos exemplos do dia a dia. E que mais do que alimentar, a família está formando memórias, como vocês viram. Olha quantas memórias estão naqueles vídeos que a Tainá nos trouxe da Maria Luísa. Então, gostaria de agradecer. O Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje, nós falamos sobre a influência da família na introdução alimentar do bebê. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!